Então, agora nós vamos para a página 67. A questão é um texto, e esse texto tem essas alternativas, essas 5 alternativas aqui para responder. Então, com base no texto e nos teus conhecimentos, tu vai responder as questões que estão aqui. A primeira questão diz: qual a organização é responsável pelo reconhecimento oficial de novos elementos químicos? Quem é que pode colocar um elemento químico lá na tabela periódica? Qualquer um que vai lá, descubra e vai lá e coloca ele? Não. O elemento químico ele só pode ser colocado na tabela quando tiver autorização da IUPAC. O que é IUPAC? IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, é a sigla aqui. Tá? Então, é essa organização aqui que autoriza a colocação de um novo elemento na tabela periódica. B. Atualmente, quantos elementos químicos são oficializados? Quantos elementos oficiais estão na tabela periódica? 118. O que diferencia... Então, 118 quadrinhos, tá? O que diferencia um elemento químico puro... Desculpa, o que diferencia um elemento químico do outro? O que faz um elemento ser diferente do outro? É o número atômico, que é o número de prótons. É a mesma coisa. Então, o que faz um elemento químico ser diferente é o seu número atômico, porque cada elemento químico é colocado na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Então, a gente começa do número 1 até o número 118. E esse número atômico determina o número de prótons que ele tem lá no núcleo. Tá? Qual é o elemento natural de maior número atômico? Então, se a gente for observar a tabela periódica, a maior parte deles, ou melhor, cerca de 92, são naturais. Encontrados na natureza, né? E os outros são artificiais. Então, tá perguntando aqui qual é deles que tem o maior número atômico, mas que ainda é natural. Sabe quem é ele? O elemento químico de número atômico 92, que é o urânio. Urânio, elemento químico da tabela periódica. Inclusive, ele é radioativo. E aí, como ocorre a síntese? Síntese seria produção. Como ocorre a produção de novos elementos químicos? Então, se esses até aqui no 92 são naturais, os próximos são artificiais. Então, foram produzidos, foram inventados, foram elaborados por alguém. Como é que eles chegam nesse novo elemento químico? Como é que eu consigo produzir novos elementos químicos? A produção de novos elementos químicos ocorre pela colisão de átomos, de outros átomos já que existem. Então, eles colidem, chocam um átomo no outro e fazem com que um novo elemento químico apareça. Só que isso não é muito fácil, tá? Não é assim, papum, foi lá e bateram dois elementos e dois átomos e um novo surgiu. Não. Isso é bem complicado. Então, por isso que aos poucos a tabela vai sendo construída e vai sendo reformulada e vai sendo colocado um novo elemento, mas isso demora muitas vezes. Né? Eu até falei para vocês há um tempo atrás aí num vídeo que quando eu estudava tinha só até o 106. Né? Claro que eu estou um pouquinho velha, né? Mas hoje já tem 118, então vão sendo criados novos elementos e vão sendo colocados na tabela periódica. Ok? Então até aqui nós fizemos da apostila.